Boa noite a todos. É uma grande alegria poder dividir com vocês algumas reflexões em torno desse tema, que, como adiantou o nosso irmão, é um tema polêmico, é um tema intrincado, mas ao mesmo tempo é um tema urgente, é um tema muito importante. Esse tema é tema para o Espiritismo, o estudo do Apocalipse? Sim. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a proposta do Kardec ali? É pegar os ensinamentos do Cristo e estudá-lo à luz dos princípios que os Espíritos vêm nos ensinar, que são princípios regentes da vida. São leis regentes da vida, certo? O Kardec o fez com relação a temas deste teor? Fez. O livro A Gênese, que na verdade o título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ele é um livro que formalmente ele é dividido em 3 partes. A primeira parte sobre os milagres, a segunda parte sobre a primeira parte sobre a Gênese, a segunda parte sobre os milagres e a terceira parte sobre as predições à luz do Espiritismo. Olha, nesse terceiro apêndice, nessa terceira parte do livro A Gênese, o Kardec vai se dedicar a estudo de predições que estão nas escrituras antigas. Inclusive, ele vai fazer análises de algumas previsões do Cristo. Por exemplo, ele estuda, ele tece alguns comentários breves, mas tece comentários a respeito do sermão profético. O sermão profético do Cristo tem tudo a ver com o Apocalipse. E nós defendemos a ideia de que depois que você entende a mensagem do Apocalipse, o enredo do Apocalipse, você entende a mensagem do sermão profético. Fica mais fácil de compreender todas as previsões que o Cristo trouxe ali no sermão profético. Mas o Kardec vai abordar essa questão. Materialmente, o livro, na verdade, é dividido em 4 partes, porque a introdução, que vai falar sobre o caráter da revelação espírita, ele, por si, já merecia ser um livro à parte. E, na verdade, o próprio Kardec encarava dessa forma porque ele pedia para que a primeira parte fosse publicada em brochura e ele divulgava ela separadamente, de tão importante que ela é. Ela é autônoma com relação ao resto do livro, porque ela serve para qualquer estudo do Espiritismo. Ela é, na verdade, uma introdução propedêutica, que serve de avaliação científica de qualquer ângulo do Espiritismo. Mas nós vamos ver que na Gênese o Kardec já se dedica a esse tema. Então, qual que é a nossa proposta aqui? A nossa proposta é trazer uma leitura, dentre várias cabíveis e possíveis, da mensagem do Apocalipse. Apocalipse de João, né? Então vamos lá. Como já colocamos, nós estamos aqui com uma proposta de leitura. Esse tema não há como ser diverso. A linguagem é porosa, os símbolos empregados no Apocalipse mais ainda. Aliás, qualquer estudo do tema que pretenda afirmativas peremptórias ou que, de forma expressa ou até velada, pretenda domínio da verdade nesse tema, já não merece a nossa atenção. Ou, pelo menos, já merece alguma prevenção. Por quê? Porque isso não é possível. A gente só vai conseguir alcançar a verdade por trás da mensagem com o auxílio da inspiração superior e especificamente da revelação espírita. E da revelação espiritual que sempre foi trazida à humanidade ao longo dos anos. Nós vamos ver que na própria Bíblia, muitas dicas de leitura, de interpretação já foram sendo lançadas, né? Mas é sempre uma proposta de leitura que a gente traz. A nossa proposta aqui é trazer esse enfoque à luz do que nos ensinou Kardec, dos princípios codificados na doutrina, melhor dizendo, sistematizados, né, na doutrina, e à luz
de contribuições recentes da psicografia do Chico Xavier, que nós reputamos muito importantes e imprescindíveis para o conhecimento da mensagem do livro. Lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai dizer o seguinte: todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos no livro Apocalipse. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. O que o Emmanuel está destacando aqui no livro A Caminho da Luz é que o próprio João não conseguiu captar todo o recado, toda a mensagem na sua integridade, ou na sua integralidade, melhor dizendo, que foi trazida por Jesus para o médium João. João, através da sua mediunidade, recebe a mensagem que está contida no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento. E nós aí já percebemos que nem o João captou tudo. Só o Espiritismo consegue lidar com isso. Por quê? Porque o enfoque espírita é muito maduro. O Espiritismo nos ensina que o conhecimento ele é gradativo na medida da evolução do homem. E mais, ele vai nos mostrar que todo fenômeno mediúnico é limitado. Então é claro que o João, por mais que seja um espírito elevado, e o era desde então, ele também tinha limitações. E a mediunidade dele também sofreu limitações. Então o enfoque espírita, ele nos permite uma avaliação muito amadurecida e desmistificada. A gente não vai ficar mistificando mensagens, nem colocando no lugar de inquestionabilidade ou intocabilidade determinadas mensagens só porque proveio de João ou de Ezequiel. Não. No Espiritismo a gente não estuda assim. Todo conhecimento que chega à humanidade tem que ser avaliado sob um ângulo crítico. E quando a gente percebe que o próprio João estava limitado na sua mediunidade lá no início, a gente já percebe, aqui é assunto do Espiritismo mesmo, porque ele tem maturidade para lidar com esse contato superior, com o conhecimento de causa e com a acuidade que o assunto requer. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o Kardec diz: podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Agora vejam a advertência do Kardec. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. O que o Kardec já está nos mostrando logo no início? Esse tema tem controvérsia. Ninguém aqui está com o domínio da verdade, dizendo é assim, é assado. São propostas de leitura. Mas não é porque o tema é poroso e aberto que a gente vai deixar de estudá-lo, né? Principalmente agora que nós recebemos um monte de dicas do Chico Xavier, dicas recentes. A gente pode sim estudar, desde que com humildade, com abertura, com a compreensão de que nós estamos ali, né, apenas tentando compreender. Então o próprio Kardec mostra que esses 4 primeiros temas são objeto de controvérsia. Agora, quando a gente está falando de moral da conduta do Cristo, isso conservou-se constantemente inatacável, porque realmente o padrão de comportamento que o Cristo nos ensina é até empiricamente comprovado e tem sido respeitado ao longo dos anos, né? Então Kardec ele é muito esclarecido, gente, na abordagem desses temas. Ele vai nos mostrar, olha, são temas que existem controvérsias. E é curioso, porque às vezes nós vemos pessoas no meio espírita tratar do tema como se houvesse uma certeza absoluta em torno daquilo. Não, né? Nós não podemos trazer afirmativas peremptórias. A gente tem que ter sempre o entendimento. Olha, existem a leitura X, Y, Z. Nós estamos trazendo aqui uma proposta de leitura. O termo Apocalipse, do grego, apocalipto, significa tirar o véu, desvelar, desvendar. No inglês, o livro tem o nome de Revelations, é o livro das revelações. Então,
Apocalipse significa revelar, trazer à tona, trazer ao conhecimento. Né? Essa é a proposta. Agora, revelar ao quê? Essa é a questão. Porque o Apocalipse tem um tema, ele tem um objetivo, ele tem um objeto. A gente vai tentar entender qual é esse tema. Nós podemos ler o Apocalipse de duas formas básicas, né? Que é só uma avaliação abrangente. A gente pode ficar estudando o Apocalipse por fragmentos, lendo mensagens, tentando interpretar cada versículo de forma pontual. É uma leitura respeitável? É. Só que nós temos também uma outra leitura que compreende o enredo. Existe uma história. Quando você vai assistir um filme, você não fica interpretando cada película do filme. Mas eu acho que essa película aqui, no fragmento de 1 segundo, o significado é esse. Você quer entender qual que é o enredo do filme, qual que é a mensagem, a linha do filme. Bom, o Apocalipse possui uma linha. O Caibar Schutel, num livro que eu reputo o melhor livro que foi escrito no Espiritismo, é um livro fininho, de 30 páginas aproximadamente, interpretação sintética do Apocalipse. Ele foi o espírita que captou o enredo do Apocalipse. Ele entendeu qual que era o símbolo, qual era a mensagem de fundo do Apocalipse, o que significava ali todos aqueles símbolos que estão espraiados ao longo dos versículos, dos capítulos dos versículos. Sem entender o enredo, eu não consigo fazer essa leitura. Eu respeito quem faz, né, interpretação pontual e parte do ponto para abertura sem compromisso com o enredo. Isso eu acho complicado. Você pode fazer esse tipo de interpretação moral superior com qualquer texto, até com um texto mundano. Você vai conseguir extrair coisas boas dele. Mas quando você pega um texto que tem um início, meio e fim, você tem que entender qual que é o enredo dele, qual que é a sua linha. E é essa que eu acho que deve prevalecer na leitura do Apocalipse. Como que chama ali? Caibar? Interpretação sintética do Apocalipse, Caibar Schutel. Nós também podemos ter outros dois ângulos de interpretação. Um que leva em consideração as tradições do passado. O que foi estudado no pretérito, nas tradições mais antigas. E um outro critério que eu denomino de critério epistêmico, que tenta buscar a verdade. Qual que é o problema que eu enxergo nas leituras que ficam presas às tradições do passado? O próprio Emmanuel vai dizer, em várias passagens que nós colacionamos na nossa obra de pesquisa, que as religiões do pretérito, elas mataram a riqueza da mediunidade. Tudo que a mediunidade pode trazer de informações superiores e sublimes. Então, quando nós ficamos muito apegados às tradições e às questiúnculas teóricas, teológicas do passado, nós ficamos mais no campo da especulação e da cogitação e da teoria, e às vezes daquelas teorias circulares que não levam a lugar nenhum, do que a compreensão da verdade. O Espiritismo hoje, por outro lado, já nos permite compreender a verdade superior, da vida superior, através de critérios rigorosos. Porque o Espiritismo não é da ordem do misticismo. Existe toda uma técnica e todo um método na edificação do Espiritismo e na coleta das informações espíritas. Então nós entendemos que nós devemos nos voltar por esse ângulo de verdade, da busca da verdade. Qual é a verdade da mensagem? Sem apego às tradições do passado, que muitas vezes são coleções de ruídos e de opiniões. A verdade é essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com esses apegos o fulano do passado disse isso. Bom, mas nós temos hoje os espíritos falando isso, né?
Então, o nosso compromisso principalmente é com a revelação espírita. Qual é a fonte de informações seguras para o Espiritismo? Segundo o Espiritismo. Kardec, na Gênesis, capítulo 1, item 3. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. O Kardec sempre buscou, no estudo de revelações espirituais, o encontro da verdade. Não de teorias, não de literatura. Certa feita vimos um palestrante dizer que os livros da Bíblia são literatura. Ora, o objetivo do Espiritismo é estudar literatura? É estudar poema? Ah, mas a Gênesis é um poema, a Gênesis de Moisés. Tá, mas quando o espírita vai estudar a Gênesis de Moisés, ele está estudando poema? É esse o objetivo dele? Não. Quando Kardec pega na Gênesis e faz uma avaliação da Gênesis mosaica, do livro A Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, qual que é o objetivo dele? Ele quer entender o que existe de verdade no fundo daqueles símbolos. Ele quer dizer o seguinte, olha, ali eles estavam sendo intuídos mediunicamente a respeito da verdade. O que tem de verdade por detrás daquilo? É essa a busca do Espiritismo. Nós estamos aqui fugindo de fantasia, de misticismo, nós queremos encontrar a verdade. É essa a busca espírita sempre. Então o nosso compromisso é com a revelação espírita. Nós estamos comprometidos com a revelação espírita. E ficamos, às vezes, impressionados com o fato de que no meio espírita, às vezes, não se dá valor à revelação espírita. Então nós temos mediunidades provadas, como a de um Francisco Cândido Xavier, que passa por todos os critérios da epistemologia espírita, do nosso ver, com respeito a quem não concorde, e que são informações muitas vezes desprezadas. Por que nós vamos desprezar essas informações? Se elas já estão aí a nos apontar caminhos seguros de interpretação de leitura. Qual é o assunto então do Apocalipse, gente? Porque se ele tem um enredo, ele tem um assunto, ele tem um tema, né? Se a gente descobre o assunto do Apocalipse, o tema geral dele, nós já resolvemos um monte de problemas. A gente já consegue entender, né, a linha, qual é o seu fundamento, qual é a sua finalidade. Já tem, né, no conceito popular é o fim do mundo. Exatamente. Esse é o assunto geral, em tese, né? Vejam por que a gente não pode ficar apegados, nós não podemos ficar apegados a tradições do passado. Algumas religiões do pretérito vão dizer que a literatura apocalíptica ela versa sobre a escatologia do futuro. O que significa isso? Tudo isso, gente, é convenção humana, é leitura dos homens. É o dedo humano tentando compreender. A escatologia diz respeito ao estudo das coisas do fim do mundo, do fim da humanidade. Ora, a gente já tem uma outra denotação com o Espiritismo, porque o Espiritismo mostra para a gente que não vai ter o fim da humanidade. Não haverá um colapso da civilização humana em termos materiais na Terra. O que haverá daqui a bilhões de anos é a explosão do planeta que será consumido nos processos de renovação do sistema solar, processos naturais, é isso que o Kardec mostra lá na Gênesis, quando ele vem dizer que todos os fenômenos seguirão uma lei natural, que vai seguir a ordem normal das leis naturais, e que não haverá nenhum cataclismo, como previam as visões do pretérito, no sentido de destruir o planeta e eliminar com a humanidade. Mas as tradições antigas, elas vão dizer não, a humanidade vai cair e toda a vida vai se estabelecer no outro patamar, que seria, né, um patamar espiritual. Mas a gente já percebe que essa conceituação de apocalipse, de literatura apocalíptica, ela não significa nada para a gente. Eu defendo até que ela pode ser até criticada na sua precisão. O
que significa uma literatura apocalíptica, ela pode ser criticada na sua precisão. Mas nós não vamos ficar entrando nessas esgrimas intelectuais, né? É só para a gente perceber que no Espiritismo a gente tem uma outra visão. Uma outra visão. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, né? Para a gente entender o assunto do Apocalipse, nós vamos ter que ler esse livro aqui, ó, A Caminho da Luz. A nossa proposta é de trazer uma pesquisa que precisa ser estudada par e passo com o livro A Caminho da Luz. Porque o livro A Caminho da Luz vai trazer uma série de informações preciosas para a compreensão do Apocalipse. Então vamos a uma passagem, para a gente começar a entender o assunto do Apocalipse. Diz Emmanuel: o Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João. Então João se desdobra espiritualmente e vai encontrar com Jesus no plano espiritual, que ainda se encontrava preso nos limites da terra. João ainda estava encarnado. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Então, o João começa a receber as informações que conformam o Apocalipse, transmitidas por Jesus. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações. Isso é pista, gente. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Jesus falou: João, pega esse livro e divulga como advertência a todas as nações do planeta e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências ordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Outra pista fenomenal. Porque quem estuda o Apocalipse e valoriza a revelação espírita, eu vou frisar de novo aquele ponto. Esse estudo nosso não tem nenhum sentido nem valor se a pessoa não considera a revelação espírita. Agora, se a revelação espírita tem valor para você, aí isso aqui vale ouro. Por que vale ouro? Porque já se gastaram rios de tinta para tentar entender isso aqui, ó, que está na última frase. E o Emmanuel traz, numa frasezinha sintética, ele já resolve um monte de problema. Por quê? Porque aqui ele está trazendo um recorte temporal do Apocalipse. Ele está mostrando qual é a delimitação da previsão. É uma previsão de Jesus, uma mediunidade de profecia sobre o que aconteceria em qual tempo? O Emmanuel dá a dica. Posteriores à existência de João. Gente, a maioria das leituras de outras denominações cristãs tentam encaixar no Apocalipse fatos que são anteriores à mediunidade de João. Só que a gente já sabe que não é para fazer esse tipo de mistura. O que está previsto ali na mensagem são os eventos que aconteceriam na mediunidade depois da existência carnal de João. Isso aí já é uma pista, sim, fantástica, né? Então já nos traz um recorte temporal para a gente compreender a mensagem. Um recorte temporal, como nós falamos. Mas existe também um recorte temático, que é o tema. A gente já viu o primeiro recorte temático aqui, ó. A mensagem visa a advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Advertência. Então, se você está admoestando a nação, como Jesus admoestava em Jerusalém, 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 abre o olho. Vocês estão recebendo aqui o maior Messias que a humanidade recebeu. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Ai de ti, Jerusalém. Quantas vezes ele admoestou, não foi? Pois o Apocalipse também é uma admoestação para todas as nações do planeta. Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Apocalipse, é dito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Esse brevemente aqui a gente tem que interpretar à luz do que significa o tempo na perspectiva do espírito imortal, né?
mas os fatos já se sucedem na cadeia da história e estão acontecendo. Mas ali, né, a gente já tem uma primeira indicação, né, de que a mensagem diz respeito às coisas que aconteceriam. Então é uma mediunidade de pré-ciência, para a leitura de quem estuda Kardec, conforme o que ele cataloga e sistematiza lá no livro A Gênese. Essa comunicação, ela é uma mediunidade, ela é a positivação da mediunidade de pré-ciência. O que é mediunidade de pré-ciência? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Emmanuel diz lá no livro A Caminho da Luz, de novo: vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Opa! Gente, quando o Emmanuel traz uma pista dessa, não despreze, não. A experiência tem nos mostrado. Não vamos desprezar o que o Emmanuel ensina. Ele está mostrando o seguinte: presta atenção nesse livro, que ele não é bobagem. E é geralmente o que é a primeira impressão que nos acomete, porque já são tantas as fantasias e tantas as deturpações, né? Essa visão de que é uma história sobre o fim do mundo, sobre o extermínio da humanidade, né? E tantos os ruídos que param em torno do tema, existe um preconceito. Existe um preconceito, é verdade, né? Mas vem cá, se a revelação espírita tem valor para a gente, então isso aqui para mim tem o preço de uma pedra preciosa. Porque quando o Emmanuel fala que o Apocalipse tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre, ele está falando assim: gente, o estudo desse tema é relevante, é importante, não é uma bobagem, ele merece nossa atenção. O objeto do Apocalipse pode ser estudado pelo seu conteúdo, de acordo com várias e várias mensagens que foram trazidas por Chico Xavier, por exemplo. Nós podemos resumir da seguinte maneira: a melhor ilustração que poderíamos apresentar sobre o que é o Apocalipse seria de Jesus ao lado do apóstolo João, mostrando-lhe a visão prospectiva do futuro, da lavoura que ele plantou até os limites do horizonte, desde a semente ao crescimento almejado, até o crescimento que ele esperava da humanidade, com a consequente produção dos frutos na proporção de 100 por 1. O que significa isso? É como se Jesus tivesse arrebatado ali João, falando com ele: João, você lembra que eu vim na terra e joguei a semente do Evangelho? Pois é. Você acha que essa semente vai frutificar, João? Será que ela vai pegar? Vai, ela vai pegar, João. Ela vai crescer. Ela vai formar árvores. Mas eu vou te mostrar como que vai ser isso. E você vai mostrar isso, que eu já estou antevendo a minha mediunidade para você advertir a humanidade. Então eu vou te mostrar qual que é a perspectiva que nós temos aqui, ó, do ponto de vista superior até o crescimento final dessa árvore. Qual que é o crescimento final dessa árvore? O ápice da evolução é o mundo regenerado, que corresponde ao símbolo da Nova Jerusalém, que a gente vai ver daqui a pouco. É um símbolo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então Jesus está mostrando para ele o quê? Lá do alto da montanha ele está mostrando: eu vou te mostrar até o final do horizonte como é que vai ser, o que a gente já está prevendo. E os eventos de singular importância da história da humanidade estão ali, os principais. Agora, qual que é a preocupação de Jesus com relação ao planeta? Ele sempre nos ensinou: eu sou pastor e estou preocupado com as minhas ovelhas. E Jesus, estou preocupado com o destino das minhas ovelhas. Então eu quero saber o que essas ovelhas estão fazendo e como que eu vou conduzir elas para o regaço do Pai maior. É a preocupação dele. Então qual que é o foco dos eventos que ele vai trazer no Apocalipse? É o foco moral. Ele não está preocupado com política, com desdobramento econômico. Ele pode até tangenciar, como tangencia. O livro tangencia assuntos desse tipo. Mas não é o foco ficar fazendo um tratado de história e política humana, não. O objeto do Apocalipse é os desafios morais da humanidade, até alcançar o mundo regenerado, que é
a representação, o símbolo da Nova Jerusalém. Então vamos entender um pouquinho a teoria da presciência antes da gente entrar em alguns detalhes. O Kardec, lá no livro A Gênese, ele vai trazer o exemplo de um homem que sobe a montanha para a gente compreender como funciona a mediunidade de presciência. E ele vai trazer essa analogia muito interessante. Na medida que um homem vai subir na montanha, mais longe no horizonte ele vai enxergando. E quanto mais alto for essa montanha, mais ele vai conseguir ver a distância. E quando ele estiver lá do topo, ele vai poder até eventualmente avisar uma pessoa que está passando lá de baixo. Oh, mandar uma pedrinha nele. Não vai por aí não. Pega o caminho. Olha, eu já estou vendo ali que atrás daquela montanha tem um exército inimigo chegando. Toma um outro rumo. Um exemplo. É assim que funciona a mediunidade de presciência. Kardec vai explicar que espíritos desmaterializados, que já alcançaram evolução sublime, eles não estão submetidos às injunções de espaço e tempo que nós conhecemos, e eles já conseguem, então, alcançar determinadas visões do que poderá acontecer. Agora, quando eles trazem essa previsão, é uma possibilidade do que pode acontecer, e eles trazem a mensagem para a humanidade, quando é relevante, a humanidade merece. Para quê? Para matar a curiosidade? Não. Para servir de literatura? Não. Para divertir e para que a gente possa tomar outro rumo, como aquele que está no topo da montanha e fala assim, não tome essa estrada, tome outra. Vá por outro caminho. Significa dizer que a profecia ou a mediunidade de presciência, ela é bem sucedida, sabe quando? Quando ela não se cumpre. É paradoxal, mas ela é bem sucedida quando ela não se cumpre. Por quê? Porque a advertência vem exatamente para que ela não seja cumprida. Ela vem para que a humanidade advertida pense o seguinte, olha, então, se isso pode acontecer, vamos emendar nosso comportamento para a gente seguir uma outra direção. É essa a síntese da mediunidade de presciência e das informações que dela provém. Vamos pegar alguns trechos interessantíssimos. Lá no Livro dos Espíritos, item 243, Kardec indaga. E o futuro, os espíritos o conhecem? Muita gente pode falar assim, pô, mas não, que isso? Não existe história de futuro no Espiritismo não, gente. Vamos ver o que os Espíritos disseram. Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Jesus é um Espírito elevado, não é, gente? Ao que nos consta, segundo a luz do Espiritismo, ele é o maior que já passou pela Terra. Ele é o grande governador do orbe, né? Então ele tem essa condição. Certo? Ele perfaz esse requisito aqui. Muitas vezes apenas o entrevém, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Claro que nem sempre eles têm a permissão de trazer informação. Quando vem, parece-lhes presente. Quando a pessoa está lá do alto da montanha e vê a aproximação do exército, no exemplo que a gente deu, aquilo está sendo antevisto para ele como se fosse presente, porque ele está vendo longe. Ele está enxergando adiante. À medida que se aproxima de Deus, olha só, quanto mais evoluído e mais próximo do coração de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Então, quanto mais evoluído o Espírito, mais capacidade ele tem de fazer essas antevisões, de trazer isso para a gente. Depois da morte, a alma vê e aprende no golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para que tal aconteça, preciso que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Tem que ter evolução. Bom, o Apocalipse foi ditado por quem, gente? Jesus. E foi recebido pelo apóstolo, que ao que nos consta, era o mais elevado do Cristo. O mais espiritualizado, o que nos legou o evangelho mais sublimado, né, que é o evangelho de João. Então ali a gente tinha dois espíritos importantes
no processo da concretização da mensagem. Mensagem do livro A Gênese, capítulo 17, item 20. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros espíritos, em grau eminente. O que Kardec está dizendo? A mediunidade de presciência de Jesus, gente, era top, era a mais alta que a gente pode conceder. Pode, portanto, o próprio Jesus, e veja, isso aconteceu, está registrado na vida dele. Ele pode prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Vejam que o destino do Cristo já estava sendo previsto pelas mediunidades desde o pretérito do Velho Testamento, e à medida que ele ia vivenciando os eventos, ele ia dizendo assim: olha, isso está acontecendo para que se concretize as Escrituras. A Escritura tal, a previsão, a profecia tal, ele está concretizando aqui agora. Ele mesmo disse que ia acontecer com ele, com os apóstolos: olha, vai acontecer comigo o seguinte, eu vou morrer, vou ser crucificado. Que é isso, mestre? Não vai ser, não, nós vamos deixar, não vai acontecer. É inevitável, isso vai acontecer. Ele já estava o quê? Prevendo com a sua mediunidade de presciência. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. Olha isso aqui, gente. O espaço e o tempo não existem para eles. A gente só foi entender isso aqui melhor depois do Einstein, da relatividade na conjugação espaço-tempo. Mas o Kardec já estava lá naquela época percebendo que esses espíritos desmaterializados, eles não estão submetidos à mesma cadeia dimensional do espaço-temporal que nós estamos. Não vale para eles as mesmas regras que valem para a gente. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles, à elevação desses espíritos, e à elevação que alcançam na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem de olhos. Eles não têm um instrumento para enxergar a distância. Gênesis capítulo 17, item 20. Se for um espírito adiantado, e se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e verá como presente os sucessos desse período. Anotem aqui, ó, é o que aconteceu com João. Era um espírito, profeta, ele já tinha a missão especial de receber o Apocalipse. Ele emancipa a alma, está lá no início do Apocalipse, ele desdobra, vai encontrar com Cristo. O Emmanuel confirma isso no livro A Caminho da Luz, né? E ele vai falar de um período mais ou menos extenso, vendo como se fosse o presente os sucessos e os eventos desse período. Okay? Então, nós sabemos que a mediunidade de presciência, ela corresponde ao símbolo da trombeta do Apocalipse. Toda vez que nós vimos o símbolo da trombeta no Apocalipse, está se referindo, segundo as dicas que nós colhemos do Chico, que estão na pesquisa, que nós publicamos, está se referindo à mediunidade de presciência. E vocês vão ver que as trombetas vão chegando ao longo do Apocalipse. É a mediunidade anunciando o que há de vir. Já disse aqui, né? Bom, vocês estão percebendo que a gente está só aprofundando no Apocalipse, né? Estou fazendo aqui os esclarecimentos introdutórios. Pela ótica espírita, o Apocalipse toma um outro contorno, pessoal, uma outra visão. Vou mostrar para vocês, com base em 3 pontos fulcrais, que o Apocalipse toma outra dimensão à luz do Espiritismo. Em primeiro lugar, ele nos mostra que não há um fim do mundo. Bom, então já mudou tudo. Sabe quando muda a lei? Muda uma lei importante, como por exemplo o Código de Processo Civil. Você tem que pegar o seu vadimeco e jogar fora, porque já mudou tudo. É mais ou menos isso que nós vamos fazer com as tradições do passado. Com todo respeito, com todo carinho a quem fica apegado às tradições do passado, na leitura do Apocalipse. Mas a revelação espírita nos mostra que não haverá um fim do mundo em forma de cataclismo atingindo
a missão espiritual da humanidade na Terra. Não vai. Se alguém está esperando isso, não vai acontecer. Acontecerão eventos importantes? Acontecerão. Mas não será uma consumação, o fim da humanidade tal como conhecemos. Isso não vai acontecer. Né? Então a gente já muda completamente, só que tem um detalhe, gente. O final do Apocalipse, principalmente depois do capítulo 16, ele está relacionado a essa previsão do fim do mundo. E muitas pessoas interpretam, de outras denominações religiosas, que a Nova Jerusalém, ela é uma realidade fora da matéria, é fora da vida corporal. Então aqui vai explodir tudo e vai sobrar só a Nova Jerusalém nos céus. É a visão que se propunha. O Espiritismo vai mostrar para a gente que tem nada disso. Que há uma Nova Jerusalém no plano espiritual, como há, por exemplo, a cidade de Nosso Lar, mas há uma Nova Jerusalém na Terra. E é a compreensão dessa Nova Jerusalém na Terra que a gente precisa compreender à luz do Espiritismo, com as revelações que estão aí. É uma outra visão completamente diferente que o Espiritismo nos traz. A própria visão da Nova Jerusalém também muda completamente. Porque vocês sabem, o Kardec nos mostra, através da comunicação dos Espíritos, que a previsão é de sairmos do mundo de provas e expiações e entrarmos na fase de regeneração. A fase de regeneração corresponde à fase final do Apocalipse. É a leitura que a gente faz. E é a leitura mais racional à luz do Espiritismo. Então aquilo que se lê sobre a Nova Jerusalém, que é o destino da humanidade inteira, vocês vão perceber, tá? O número dos 144 mil da Nova Jerusalém é um número simbólico, que representa os 12 mil de cada 12 tribos. As 12 tribos são os povos remanescentes que vão constituir a Nova Jerusalém. São os espíritos que vão estar presentes nessa nova fase avançada. É uma simbologia. Mas à luz do Espiritismo, a Nova Jerusalém vai se concretizar na Terra. Nós vamos ter um mundo feliz. Nós vamos ter uma civilização melhor. As convulsões que vive o nosso país hoje, estonteantes, são marcas da transição. As coisas vão mudar. E quem não quiser acompanhar o passo evolutivo do planeta, vai ser degradado para outros planetas. Eles não vão conseguir mais prosseguir no passo evolutivo. Uma vez um colega foi comprar um jornal para o Chico Xavier. E levou, não posso contar porque ele pediu segredo. Levou o jornal, que o Chico adorava, ele sempre lia noticiário todos os dias. E a matéria de capa era a respeito de suspeitas de desvio de um determinado político mineiro. Aí disse que ele pegou a matéria, mostrou para ele, falou assim aqui: não reencarna mais na Terra. Sério, Chico? Vai direto para o mundo primitivo. Que isso, Chico? Mas é misericórdia divina e tal. Deixa eu te contar uma coisa, meu amigo. Esses homens, eles estão atrasando a evolução do país escolhido para ser o celeiro do mundo. Eles estão atrasando a evolução da pátria do Evangelho. Eles não sabem o tamanho do compromisso kármico que eles estão angariando para si mesmos. Isso aqui, ó, já está de partida. Então a gente tem que acreditar que a água suja está sendo escoada e a água limpa vai entrar nesse balde. Paulatinamente, mas vai. É esse o processo. Então a nossa leitura do Apocalipse é totalmente diferente. Não tem nada a ver com essas leituras do passado. Ok? Bom, uma outra questão que eu queria trazer, eu tenho mais quantos minutos? 10 minutos. Mais 10 minutos. Eu não vou conseguir nem arranhar o que eu trouxe aqui para vocês. Né? Sabe quando você não consegue nem arranhar o vidro ali? Né? Porque é muita coisa. Mas nós vamos pegar um tema importantíssimo. Pelo menos esse a gente vai conseguir abordar. O Apocalipse ele tem um ponto de inflexão. O que é isso? O que eu estou falando para vocês é
aceito até por estudiosos de outras denominações religiosas. Existe um momento no Apocalipse em que acontece um evento sério, muito doloroso, presta atenção nisso aqui, que vai transformar a face da humanidade. É um evento seríssimo. Então todos os estudiosos do Apocalipse sabem que tem um ponto lá, um alfinete que você finca lá no capítulo 16, que você fala assim, olha, isso aqui é um evento que vai acontecer, que é um evento importante. E que depois que acontecer esse evento, muita coisa vai mudar. Esse evento é a 7ª taça. Porque o capítulo 16, ele vai tratar das 7 taças que correspondem às provações finais do período de provas e expiações. A taça, ela corresponde, tem várias mensagens do Humberto de Campos, espíritos importantes, dando essas dicas pra gente. Ela corresponde à lei de causa e efeito. Porque vocês vão ver que até antes do capítulo 16, os espíritos que estão se desviando na Terra, eles estão absorvendo do vinho desviado, que é o sangue dos justos. Ou seja, estão curtindo a vida à custa do suor e do sangue alheio. Então esse é o sangue derramado na taça, só que essa taça vira fel. E depois ela é derramada sobre a humanidade. É a lei de causa e efeito cobrando a humanidade. E no capítulo 16 nós vamos ver as 6 taças. Segundo a nossa leitura, todas elas já aconteceram. Com exceção da 7ª, que está para acontecer. Estudiosos de várias denominações religiosas, eles vão dizer o seguinte, que essa 7ª taça está diretamente relacionada ao evento de Gog e Magog, que é a batalha, que na leitura de pessoas que não são espíritas, tá? Mostram um conflito entre o Ocidente e o Oriente, onde eles vão se ajuntar para uma batalha final, que será uma grande guerra. Presta atenção nisso. Então, é claro que, né, nós somos mais racionais do espiritismo, não é isso? Muitos vão dizer assim, aqui vai ser a guerra do fim do mundo, é o Armagedon, né? Porque na verdade o Armagedon é um ponto, uma pista que está no Apocalipse sobre o local problemático. O Armagedon se refere ao Monte Megido, que é um monte que fica acima de Israel. Então é uma pista do Apocalipse que aquilo ali que é o calcanhar de Aquiles, onde pode estourar um problema relacionado à 7ª taça. Tá? Mas, gente, tem gente séria aí também estudando em outras denominações religiosas, e eles vão dizer, olha, aqui nós temos a previsão de um evento sério. E muitos já dão como coisa contada. Não, realmente vai acontecer um conflito ali. Alguns falam que o ataque vem da Síria, que a grande guerra vem de um ataque a Israel. Existem várias teorias, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, e que é algo que os espíritas, às vezes... Só tem um minuto? Não, estou querendo fazer pergunta. Vou deixar você fazer a pergunta. Né? O que às vezes passa despercebido é que existe uma leitura ali interessante, que a gente tem que entender. O que significa isso? A batalha de Gog e Magog são os inimigos do Ocidente, atacando o Ocidente. Então eles vão fazer essa conjugação e vão dizer, olha, é um evento sério que pode acontecer. E aí, antes de passar para a nossa amiga, eu quero trazer um exercício de reflexão para vocês. Imagine que nós somos evangélicos, ou que nós somos de outra denominação cristã, e aparece um profeta, o maior, todo mundo reconhece, ou pelo menos a grande maioria das pessoas reconhece, fala assim, esse é o cara, esse profeta é demais. E ele vira e fala assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A 7ª taça é uma guerra grande mesmo, que vai atingir a humanidade. Vai ser um negócio fino. Todos os evangélicos, todos os católicos que seguissem, né, eles iriam se fiar, iriam dar seriedade à questão e iriam dizer, realmente, nós temos que levar pelo menos a sério a previsão que veio através desse médico, porque ele é um médico muito bom, eles não usam a palavra médico, né? Já é nossa. O que eu estou querendo trazer para vocês com essa analogia? O que eu quero mostrar para vocês, já vou passar para a pergunta da nossa amiga ali,
é que o Chico Xavier fez previsões de 1954 até 1992 sobre o fato de que a gente corre um risco de entrarmos numa terceira guerra mundial. Marco, mentira, isso aí é papo furado. É gente que ouviu, que distorce. Amigos, eu vou ler para vocês 8 passagens diretas de manifestações da psicografia ou de entrevistas do Chico Xavier. E vocês vão tirar suas conclusões. É tudo direto, da palavra dele, da boca da mão dele. E aí eu volto naquele ponto. Se a revelação espírita tem algum valor para a gente tem que considerar isso aqui que eu vou ler para vocês. Mas vou passar para a nossa vida. Eu fiquei curiosa com as 6 taças derramadas, se pode passar alguma coisa. Não vai na tempo. Mas depois a gente conversa. É só ler o livro. Então vamos lá. A primeira, eu estou aqui na ordem cronológica, tá? Dessas mensagens que nós fomos colhendo ao longo de anos de pesquisa. Uma coisa que me moveu muito nessa pesquisa foi o que eu fui identificando pessoas que conversavam com o Chico Xavier e que falavam a mesma coisa. Nós já temos mais ou menos 9 pessoas que têm o mesmo testemunho. Só que testemunho de pessoas não tem muito valor. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou buscar fontes diretas da manifestação direta do Chico Xavier, que são advertências, que vieram como trombetas do Apocalipse para a gente, sobre o que a gente tem que esperar, sobre coisas que podem acontecer no nosso futuro. Né? Então eu fiz esse apanhado, mas movido, sabe, muitas vezes por uma certa inquietação de pessoas que falam assim, o Chico nunca disse isso. E eu sempre perguntava assim, pô, mas será que esse cara leu todos os livros do Chico? Porque eu nunca li todos os livros do Chico. Né? Será que essa pessoa realmente ela pegou todos os mais de 500 livros psicografados pelo Chico Xavier e passou um pente fino neles e falou assim, realmente o Chico nunca disse nada a respeito disso? Então foi sempre nessa busca que nós conseguimos identificar essas passagens importantíssimas. Eu vou estourar um pouquinho do tempo, lendo aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um detalhe é que no livro, nós publicamos 6. Depois da publicação do livro, os leitores foram nos ajudando e eu já recebi mais 2. Então nós já temos 8. O pessoal aí no Brasil, fala, vem cá, eu tenho uma passagem dessa aqui, ó. Mandaram para mim. Então nós já temos 8, que virá as 8 agora na segunda edição. Então vamos lá. O primeiro está numa carta publicada, uma missiva que foi publicado sob o título Carta do Chico a José Gonçalves Pereira. Ele era diretor da FESP à época, na qual o médium teve desafios a serem enfrentados pela humanidade nos anos subsequentes. Aí ele fala assim para o José Gonçalves Pereira. Penso que, está publicado no livro Caderno de Mensagens, okay? Penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará com a ajuda de Deus dando mão forte à religião. A ciência já vai estar descobrindo as coisas do insondável. Dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á mais compreensível, mais grande. Essa mensagem é de 56, bem depois da Segunda Guerra Mundial. Então o Chico falou, olha, virão guerras, os espíritos já estão prevendo que virão. Aqui é só para a gente fazer uma introdução, porque tem umas que são bem mais precisas. Então vamos lá. A segunda está na entrevista do Chico Xavier no Pinga Fogo à TV Tupi em 1971. E ele vai dizer: nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo, olha, as nações aí, vocês estão vendo o que as nações estão fazendo, né? As mais cultas do globo, vocês estão acompanhando o noticiário internacional, como que nós temos hoje irresponsáveis na liderança das principais nações do planeta. É uma coisa assim, impressionante, né?
Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos do planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz Emmanuel, nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais útil no trato com o planeta, para a educação de nossa vida mental, através de informações sobre o universo com proveito enorme. Proveito incalculável para o benefício da humanidade. Então, se não tiver uma guerra de grandes proporções, vai ser evolução geométrica, em escala geométrica. Agora, isso terá um preço, diz o Chico. Será o preço da paz. Então a humanidade vai ter que aprender a passar isso em paz. Se pudermos nos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, ele estava em 71, não sabemos se no princípio, no meio ou no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Se não, vamos aguentar nós todos, talvez com as estacas zero, voltando a um nível de precariedade por causa de guerra, ou quase zero para recomeçar tudo de novo. Nossa Deus. Estamos subordinando a resposta, e no outro trecho faz uma pergunta para ele, ele fala, na mesma entrevista do King of Fogo de 1971, estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora, que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então ele trouxe um período estimado. Olha, os espíritos estão falando aí que mais ou menos 50 anos é um período que a humanidade teria que passar segurando para não recorrer a uma guerra de grandes proporções, a exemplo de uma terceira guerra mundial. Esse foi que ano que ele falou? 71. Então nós estamos progredindo no tempo. Nós estamos progredindo no tempo, presta atenção. Então vamos lá, em 85 ele conversou com a Hebe sobre o tema de novo. Aí a Hebe faz uma entrevista para ele e pergunta: mas Chico, paira sobre nossas cabeças a profecia de uma terceira guerra. Isso, entrevista na televisão que vocês podem acessar pelo YouTube. Aí o Chico responde: tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance, para que isso seja evitado, de fato uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Uma outra entrevista de 86, que também está na internet, uma entrevista, ele diz assim: estamos certos que o mundo caminha para grandes realizações caso uma grande guerra não venha nos perturbar. Vida pertence a todos nós, eu pulei uns trechos. Que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam, mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar. Ele fala isso em 86, ele fala: gente, olha, infelizmente, os espíritos estão me dizendo que parece que essa guerra está se aproximando, ela está se tornando cada vez algo mais concreto, mais palpável. Que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós já estivermos satisfeitos com aquilo que temos, ele está se referindo aos países grandes, às grandes nações. Vamos ficar satisfeitos com o que vocês têm, vamos procurar guerra para resolver problema econômico, não. E ele vai dar essa pista em outras questões. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos. E essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para a evolução maior, ou seja, eles vão dar o exemplo para as nações que estão caminhando, como é o caso do Brasil, se conseguirem resistir a essa tentação, né, de buscar guerra para a solução de problemas. Quinto trecho, estamos acabando, documentário da FEESP de 1987. No ano seguinte, ele vai dizer: a maior mensagem nos dias de hoje ainda é aquela do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós colocarmos essa legenda em prática,
nós estaremos livres da calamidade da guerra que está pendente sobre nós, como a espada de Damocles ali pendente sobre a cabeça. Então, porque ele disse, olha gente, vamos aprender o que Jesus ensinou, porque existe a possibilidade de uma guerra aí, ó, sobre as nossas cabeças, pode cair em qualquer momento. Sexto trecho, está numa entrevista dada no programa Terceira Visão, da TV Bandeirantes, também de 1987. Ele vai dizer, eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo, não apenas de armas, mas no campo vibratório. E realmente, né, gente? Vocês estão percebendo como que os duelos vibratórios hoje estão se acirrando no mundo? Nós estamos vivendo uma era de polarização. Ah, eu sou do governo tal, você é do governo qual? Né? Eu sou da religião qual, da religião X. Então é uma polarização de vibração muito estranha, que a gente tem que aprender a dissipar dentro das nossas casas, começar dentro do nosso mundo, do nosso círculo pequeno, para que isso não vire, né, uma epidemia em termos espirituais. Não apenas de armas, mas no campo vibratório. Os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflito internacional. Porque nós precisamos de paz. Mas que paz nós temos se o nosso sentimento está torturado com ilusões que não se compadecem com a nossa formação e quando a nossa cabeça está esfoliada por remorsos justos ou injustos, mas que nos obrigam a sofrer por determinadas questões. Então eu creio que o Evangelho de Jesus nos traça normas para a vida simples e feliz. Se os homens de Estado procurassem de fato ouvir o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, as próprias grandes guerras seriam evitadas. Porque em cada comunidade teríamos homens responsáveis por orientar os seus contemporâneos, sem tanta complicação e sem tanta sofisticação que as pessoas encontram fora do ensinamento do Cristo. Sétimo registro. Entrevista publicada no Anuário Espírita de 1989, uma entrevista dada em 88. Pergunta para o Chico assim, Chico, hoje está difícil falar em pátria do Evangelho, eu já estava preocupado desde aquela época. Diante de tantos problemas que o Brasil enfrenta, a corrupção, a imoralidade, é difícil falar em esperança. Gente, olha que fantástico isso aqui. Foi um colega que achou e nos mandou, isso é um achado. Vejam a revelação do Chico sobre Humberto de Campos, uma coisa linda. Ele fala assim, o nosso Humberto de Campos escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, baseado em livros e arquivos do mundo espiritual. Livros e arquivos do mundo espiritual. Sabe o que é isso? O Humberto de Campos ele se trancava nas bibliotecas do plano espiritual, pesquisando na internet também, né? Porque a gente consegue, como as redes de informação do plano espiritual, ele ficou lá vasculhando tudo que havia de informação superior para escrever o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Então o nosso Humberto de Campos escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, baseado em livros e arquivos do mundo espiritual. Mas ele disse que é preciso compreender que o dono disso tudo, da pátria do Evangelho, morreu crucificado. O dono do Brasil morreu crucificado. Nós não devemos pensar que a pátria do Evangelho é uma vantagem para nós. É trabalho. E numa hora de guerra vamos sofrer muito. Mesma coisa que eu pensei, eu falei, nossa. Nessa mesma entrevista, 2 ou 3 perguntas adiante, eles falam assim, mas Chico, a hipótese de uma guerra não é remota? Sabe o que ele diz? Vocês podem ler a entrevista, está lá com essas letras. Não é remota, não. Ou seja, os espíritos estão me mostrando que a probabilidade é maior do que vocês imaginam. O 8º é uma manifestação externada em palestra do Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, realizada em 27/12/1992. O Chico já está velhinho, essa entrevista, essa palestra dele está gravada, disponível no YouTube, ele mal consegue falar, né? Já estava ali no final da vida dele, porque ele desencarna em 2002, né? Então 10 anos antes do desencarne dele, ele já estava ali descendo ali no finalzinho da serra, né? E ele diz, o nosso Emmanuel é de opinião que dentro do mundo turbulento, com a incompreensão comandando tantos corações, tantos milhões de pessoas, não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo.
quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro. Se estão pensando em pátria do Evangelho, pensem no futuro. Quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, talvez o povo brasileiro vai ser chamado até um sacrifício, para lembrar do sacrifício que Cristo nos ensinou como exemplo. Sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz, que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e exemplificações, quando esse tempo chegar no futuro do Brasil. E agora, no antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, não, o porvir está reservando lutas maiores para o povo brasileiro. Serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Repite, gente, ele está falando do papel do Brasil na comunidade das nações. Vocês estão entendendo a dica aqui? Olha aqui, olha. Continuando. Tem mais. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil ser encontrada. Vamos nos preparar porque talvez nós vamos receber pessoas que virão do estrangeiro buscando paz. Por quê? Quem está buscando paz, gente, corre para o Brasil é porque está rolando o que lá fora? Né? Então já está acontecendo. Só que a previsão do Chico é de uma proporção muito maior. Porque no livro Caderno de Mensagens, ele faz uma previsão. E ele não fez essa previsão à toa, não. Ele diz assim, o Brasil é um país que tem capacidade de asilar 900 milhões de pessoas. O que é asilar? Dar asilo. Brigar. 900 milhões. E ele diz assim, nós ainda somos um país muito novo, gente. A nossa colonização está praticamente concentrada no litoral. Nós ainda temos todo o continente, a plataforma continental brasileira para explorarmos. E tem muito trabalho esperando os espíritas. Ele vai dizer isso, eu estou dizendo com as minhas palavras, mas é o que está lá no livro Caderno de Mensagens. Nessa previsão da possibilidade de acolhimento de pessoas, né? Mas continuando aqui, ó. Preparemos para um mundo de fraternidade para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil ser encontrada. Somos em verdade, vejam isso aqui, gente. Somos em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. Você sabe o que ele está falando aqui? Que o Brasil é o coração, vai ser o coração do mundo, ele está falando do futuro, ó, podem esperar. O Brasil vai ser o centro do planeta, não só em termos de difusão do Evangelho, não. Ele vai ser o centro do planeta. O centro do planeta. Agora, não é mera coincidência, isso a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade, quando o final do Apocalipse, mostrando a formação da Nova Jerusalém, vai mostrar a reunião de 12 tribos, de 12 comunidades que se reúnem no mesmo ambiente, numa espécie de êxodo. Vocês vão ver aqui. É o que a interpretação nos permite compreender. Né? Mas isso é uma questão para uma outra oportunidade, porque eu tenho várias mensagens também de espíritos através do Chico, nos mostrando que o Brasil vai ser um centro geográfico importante no planeta. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Pessoal, nós pedimos para reencarnar no Brasil. Estar com o Espiritismo nas nossas mãos é a razão das nossas vidas. Nós estamos aqui por causa disso, por causa do Espiritismo. É a razão das nossas vidas, isso aqui é a oportunidade de redenção da nossa encarnação. A gente limpar um monte de erros aí do pretérito. Que Deus nos abençoe para sermos dignos de proteção que tem sido espalhado por todos os recantos do nosso país. Vou pular uns textos aqui. Ainda assim somos sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos, nós somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora que formos chamados para a grande renovação.
Então haverá um evento importante que vai ser um catalisador da evolução do planeta. Agora, existem várias e várias outras passagens, ok? Não posso trazer todas, né? O tempo nos limita. A vontade que eu tenho é de ficar aqui até o final da madrugada discorrendo sobre tudo. Na pesquisa, a gente tentou demonstrar da maneira mais objetiva possível que o Espiritismo nos ajuda a entender todas as etapas do Apocalipse. É um livro dividido em 3 etapas. Entendermos toda a mensagem espiritual, as previsões que são trazidas para a nossa advertência. Para nós brasileiros, o recado maior que fica é o de nos prepararmos com muito trabalho. Eu não vou dar o nome das testemunhas aí que estão nos relacionando, estão nos relatando o que o Chico nos contou, que está na linha do que a gente tem pesquisado. Mas o Chico dizia, olha, as pessoas ficavam assustadas quando ele abordava esse tema. Ele dizia assim, agarre-se no trabalho, porque o trabalho no bem vai ser a nossa grande proteção nesses momentos. Então vamos aproveitar e fazer igual nos ensina a parábola dos trabalhadores da última hora. Aquilo não é brincadeira não, nós estamos na última hora aí, a gente tem que se agarrar a essa vinha, a esse centro maravilhoso aqui de vocês, né? E vamos nos empenhar nesse trabalho, cada vez mais, porque isso é a razão da nossa vida. E o Chico sempre mostrava para eles, olha, vamos nos empenhar, porque é isso que vai nos assegurar uma transição. Uma outra pessoa recentíssima nos relatou o seguinte, o Chico confirmou que existia essa previsão, que seria um momento difícil, que a gente poderia enfrentar uma guerra nuclear devastadora, mas ele disse assim, agora, o mundo vai sorrir depois desse evento de uma maneira que a gente nunca imaginou. Vai ser um mundo muito feliz. A Nova Jerusalém, que está prevista lá no Apocalipse também, um mundo de plenitude, de fraternidade verdadeira, é o que o Chico relata para esse amigo. Nós vamos ter um mundo renovado. Então vamos confiar, vamos ter muita fé. Ele injetou muita esperança nesse irmão. Ele falou assim, olha, vamos agarrar na fé no Cristo, vamos passar pela tempestade, porque o futuro nos reserva muitas alegrias. Quem estiver disposto a se melhorar, vai colher um mundo muito melhor no futuro, né? Mas sobre os meandros e os detalhes do Apocalipse, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque eu já estourei muito o nosso tempo. Vamos marcar. E agradeço muito aí pela paciência e pela oportunidade. Vou fazer a prece final. Quem quiser saber mais sobre o Apocalipse, o livro do Marco Paulo está vendo aqui na casa. Aí a gente aproveita e já pede ele para autografar. Agora só uma coisa. A palestra dele de hoje